Eu ousei hoje a querer falar sobre Jesus. Aqui é uma reunião, todo mundo sabe que é uma reunião cristã, né? Mas eu passei esses dias aí pesquisando sobre Jesus. Falei, eu vou compartilhar com meus amigos lá. E vi muita coisa interessante de Jesus, né? Ele é, no mínimo, o homem mais badalado da terra, o homem mais pesquisado, o homem que mais escreveram. Eu pesquisei lá hoje, tem o chat GPT, né, para a gente consultar. Quantos livros sobre Jesus? Fala, olha, não dá para saber, não. É dezenas de milhares de pessoas que escreveram sobre esse Jesus, né? E ele é amado, é o homem mais amado e um dos mais odiados. Tem vários países hoje que, se você falar de Jesus, você vai preso. Se eles pegarem a gente falando de Jesus, são mais ou menos 60 países hoje que é proibido você falar abertamente de Jesus. Tem alguns que deixam você falar de Jesus como um profeta. Se você falar que ele é Deus, você vai preso. Você não pode falar que ele é Deus, o Filho de Deus. E eu achei, eu tentando aprofundar, eu vi um livro aliás, eu vi esse livro agora na segunda-feira, eu já estava bem adiantado. No sábado eu encontrei com um amigo, ele falou, eu comentei com ele que eu estava estudando aqui sobre Jesus, ele falou, você já leu aquele livro do Philip Yancey? No sábado, eu comprei, rapaz, hoje é rápido, né? Comprei segunda-feira, o livro estava aqui na porta, né? Philip Yancey Jesus que nunca conheci, né? Então, ele deu um exemplo lá, que quando a rainha Inglaterra, lá 30 anos atrás, foi fazer uma visita nos Estados Unidos, parece que 2 dias que ela foi passar nos Estados Unidos, ela levou uma bagagem, uma rainha, né, de 1.500 quilos. Já pensou? 1.500 quilos de bagagem. Não sei quantas pessoas para cuidar do manequim dela, não sei quantas pessoas para cuidar da alimentação. Eu sei que ela, na época, ela gastou 20 milhões de dólares, né? 100 milhões para uma visita de 2 dias. E o Philip Yancey fala assim, que contraste, né? A visita de Deus na Terra aconteceu num abrigo de animais, sem assessores presentes, sem lugar para deixar o recém-nascido, apenas um coxo. De fato, o acontecimento que dividiu a história e até mesmo os nossos calendários em 2 partes, talvez tenha tido mais testemunhas animais do que humanas. Por apenas alguns instantes, dizem que um coral de anjos fez uma serenata maravilhosa, porque tinha nascido o Salvador, o Messias, mas ele foi visto por alguns pastores, diz o Philip Yancey, alguns pastores analfabetos, trabalhando, cuidando daquele, e vendo aquele espetáculo, né? Olha que contraste, né? Desse menino Jesus, né? E lá na frente, quando ele entrou também, na última semana de vida dele, que ele entrou em Jerusalém, ele mandou os discípulos dele, falou, vai ali e traz um jumentinho para mim, está assim, assim, assado. Foi lá, trouxe um jumentinho, ele montou no jumentinho, porque era costume naquelas épocas, os reis, quando ele ia entrar na cidade, ele ia no maior cavalo, o mais bonito, cercado de não sei quantas seguranças, carruagens, infantaria. É o rei que está chegando. E Jesus, como é que Jesus foi? Jumentinho, bichinho frágilzinho, filhote de jumenta, para que se cumprisse uma profecia que estava escrita lá em Malaquias, falava assim, ó, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento,
um jumentinho cria de jumenta. Jesus tinha aproximadamente 600 profecias. E o Messias, de que um dia ele viria. Essa era uma das profecias. Ele não foi na carruagem, com esse cavalão bonito trotando, jumentinho ali. E o pessoal jogando roupas, jogando, como é que chamava? Tinha outras folhas lá, como é que chamava? Roupa de coqueiro, isso aí. Esse Jesus, o livro que relata a história dele, eu vi alguns por aqui, tem um livro preto aí, não tem? Quem está lendo um livro preto aí, levanta na mão aí. Ali, ó, pastor. Esse livro aí, vocês podem procurar, podem pesquisar no ChatGPT. Ele tem entre 6 e 7 bilhões de publicações, de edições. Muitos não foi vendido, muitos são doados. Alguma gráfica foi fazendo e distribuindo, e igreja comprando, e pessoas caridosas às vezes compram e distribuem, mas vamos botar aí 6 bilhões. Se a gente somar os 500 livros mais editados no mundo, não chega perto. Não é incrível? A soma dos 500 best-sellers, os livros mais foi editados, se somar os 500. Best-sellers. Então, e outros também. O dicionário chinês é um que tem 500 milhões, eu acho, de dicionário chinês. Mas não chega, se somar tudo, é entre os maiores. Não chega perto, né? Tenha calma aí, gente. Eu não sou igual o Diogo, não, que tem aquele dom para falar. Eu tenho que consultar aqui, senão atropela tudo. Isso aqui eu fiquei impressionado quando eu estava estudando sobre ele e vi lá que Jesus, eu sempre soube disso, Jesus morreu aos 33 anos. Eu falei, pai, como é que um menino... Tem alguém de 33 anos aqui? Você tem 33? Está com uma barbinha, bigodinho. Fala, Hilário. Cada perna. Aí, ó. Bateu. Eu começava a ver os ensinamentos de Jesus e aquele povo ouvindo. Um menino de 30 anos, 33, é que ele morreu. Ele começou o ministério dele com 30 anos. Pai, como é que pode? Isso aqui parece ensinamento daquele cara que viveu a vida inteira, né? Cabeça branca, tudo. Alguns desses mestres que a gente conhece aí, que a gente já viu falar. Agora, um menino de 33 anos, eu fiquei impressionado com esse negócio. A vida inteira eu ouvi isso, mas eu estava lendo a Bíblia, né? Quando eu vi esse negócio aqui, eu falei, pai, mas que coisa esquisita, né? E ele tinha um carisma tal, tem um trecho da Bíblia, fala que ele ficou com a turma, que ele fez a multiplicação dos pães, ele ficou 3 dias com a turma, 5 mil homens ouvindo aquele menino de 30 e poucos anos conversando. Aquele menino falando das coisas boas, e devia ser uma palavra tão boa que ninguém queria ir embora, né? Eu sei que se eu demorar um pouquinho aqui, a turma começa a dormir. Muitos já de idade avançada que eu vejo Jesus. Muitos de idade avançada. Lá, vendo aquele menino lá no meio, falando da vida, das coisas da vida, do valor, do sentido. A gente vai vendo que ele não era um menino excepcional, né? E um menino que a Bíblia fala que ele chorou 3 vezes nas frente dos discípulos. Eu, com 30 anos, de um tempo para cá, aprendi a chorar. Choro na frente dos meus meninos, na frente da minha mulher, virei um chorão. Mas até aos meus 45, eu não chorava fácil, não. Eu achava que eu era mamamá, não sei o quê.
Tinha outro conceito de mim. Eu achava que o homem não chorava, não. Chorei quando meu pai me deu uma surra boa, né, pai? Aí eu chorava para valer. E eu acho que foi pouco, mas não fica preocupado, não. Só deu pouco. Eu acho que tinha que ter dado mais, né? Lembro, foi boa, foi boa. Teve uma lá que foi fenomenal. E teve outra vez que ele pediu para os discípulos ajudar ele. Vamos subir ali comigo? Estou muito angustiado. Fica aqui, ora por mim, eu vou orar ali, ora vocês por mim. Pedindo ajuda. Ele era 100% homem e 100% Deus. Diz os estudiosos que falam, Jesus ele é 100% homem, 100% Deus, mas ele se mostrava vulnerável para a liderança dele. Ele não era aquele cara que, não, pai, sou filho de Deus, sou eu e pronto, e não preciso de nada, o que eu quiser eu mando fazer, mando acontecer, né? Uma coisa que me impactou muito quando eu comecei a aproximar da igreja, eu cresci na igreja, mas afastei, fiquei 27 anos. Se você me chamasse para ir para a igreja, eu não ia. Uma reunião dessa aqui, nem amarrado eu vinha. Se eu viesse, quando começasse a cantar o primeiro corinho, eu vazava, né? Tinha um problema com isso aí. Mas depois eu comecei a observar as cruzes, né? Falei, rapaz, chegar numa cidadezinha, cruz. Outra cidadezinha. E teve uma vez que eu tive a oportunidade de a gente viajar na Grécia, algumas ilhas, lá a cultura, cada casa tem uma capela, cada casa tem uma cruz. Eu cheguei lá e falei, o que é isso aqui? Eu tinha acabado de começar a frequentar a igreja, né? Cheguei lá, fiquei assustado com aquele negócio. Eu falei, como é que esse povo aqui é tudo crente, é tudo, né, cristão, como é que esse negócio aqui, ué? E lá realmente não é toda casa que tem, mas a maioria tem uns que são islâmicos, faz a sinagoga dele lá, né? Acho que é sinagoga, né? É sinagoga, né? Não. Mesquita. Faz a mesquita, e os outros, os que são cristãos, faz e põe a cruzinha. Aquele logotipo que Jesus deixou para a gente. Jesus falou assim, Jesus não falou assim, olha, eu quero que vocês lembrem de mim quando eu tiver, aquela vez que eu entrei em Jerusalém, e todo mundo gritando, Hosana, Hosana, ao que vem em nome do Senhor, e jogando as roupas, os caras estavam jogando as roupas. Não, eu quero que vocês lembrem de mim e da minha morte. Foi quando ele foi fazer a última ceia com os discípulos. A gente vai pegando os negócios dele, é tudo invertido. Um cara que faleceu aos 33 anos, conseguiu andar, diz os historiadores, no máximo num raio de 120 quilômetros. Se ele tivesse nascido aqui em Anápolis, ele não tinha conhecido Brasília. Fica um pouco mais longe. Ele tinha ficado só aqui, assim, ó. Jaraguá, Valterra, ali Nerópolis, raio de 120 quilômetros. Impactou o mundo, mudou o calendário. Hoje nós não tem jeito de você falar, não, Jesus, eu não creio nele, não sei o quê. Não, mas hoje é dia 28 de agosto de 2025, e nos cartórios antigamente punha assim, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se alguém de vocês chegou a ver alguma... Era assim, né? De uns tempos para cá, eles falaram, não, vamos deixar esse trem para lá, vamos deixar para lá. Mas esse Jesus está aí. Ele está sempre presente no nosso dia a dia, onde é que a gente for, né? Quando aquele Apolo 1 pousou na Lua, acho que foi em 68, 69. Apolo 11. Nossa, quem falou aí? 20? O que é isso? Então é por isso, né? O Nixon, que era presidente dos Estados Unidos, disse que ele falou assim,
é o maior dia desde a criação. E o Billy Graham estava com ele, o Billy Graham falou: Nicos, você esqueceu do Natal e da Páscoa. O maior dia desde a criação foi o nascimento daquele Galileu, lá em Belém. Ali, porque todos os eventos que aconteceu na Terra, eles são antes de Cristo ou depois de Cristo. Não é incrível? Como é que esse Galileu que ficou ali, ministério dele 3 anos, eu estou aqui, nós estamos reunindo aqui, tem 20. Jesus só ficou 3. Em 3 ele deixou a mensagem dele. Nós estamos aqui há 20 anos debatendo, nós estamos aprendendo muito ainda, né? Tem muito que aprender. Ele, em 3 anos que foi o ministério dele, que ele começou aos 30 e pouco, até aos 33, ele deixou tudo. Deixou isso tudo aí, né? Na Terra já teve alguns caras que eu perguntei lá pro chat lá, quais foram as pessoas mais importantes? Eu falei, Jesus Cristo. Mas teve também o Elvis Presley, o John Lennon, Michael Jackson, Messi Cristiano. Aliás, o John Lennon, em 69, o John Lennon falou assim, hoje, os Beatles, nós somos mais famosos que Jesus Cristo. O cristianismo vai acabar. Né? Ele achava que era tanto fã atrás dele, aquela empolgação. Falou, Jesus Cristo, que era o cara mais famoso que eu conhecia, já era. Hoje, se a gente for na escola e perguntar quem foi os Beatles, né? Porque eram os Beatles, né? Quem foi os Beatles para os menininhos do primário? Vão ser poucos nessa. Já agora que vai saber quem foi Beatles. Talvez o pai escuta Beatles todo dia. Pode ter um menininho que vai falar, eu conheço, meu pai escuta esse trem. Meu avô, né? Mas se perguntar na escola, você já ouviu falar em Jesus Cristo? Eu creio que a meninada vai falar, já, e muitas vezes, né? Então, gente, nós vivemos num mundo que tudo passa. A gente pegar os nossos equipamentos ali, os negócios passam. Assim te desenterrou um negócio para você ali, né? Que ela guardou e foi útil aqui hoje, senão ele não tinha esse som maravilhoso. Ele esqueceu o negócio aqui e assim que tinha lá. E funcionou. Não estou falando que esse negócio é antigo, não. Eu estou falando assim, mas ela guarda os negócios desde quando nós casamos, ela tem lá. Minha mulher não joga fora, não, vai guardando os trenzinhos. Mas está tudo ultrapassado, tudo passou, né? As pessoas, amizades entram e saem da nossa vida, né? Tudo cai no esquecimento. Menos esse Galileu de 33 anos, que nasceu num país pobre e só andava em cidades pequenas. Ele não ficava lá em Jerusalém, na capital. Ele foi lá 2 ou 3 vezes, eu não sei bem, mas eu me lembro é 2, pode ter sido que foi mais. Mas ele não ficava lá. Ele ficava andando lá na Galileia, lá em Nazaré. Ele parecia que ele não queria nem aparecer. Mas ele revolucionou totalmente o comportamento do homem. Ele chegou para aquela turma mais velha lá e falou, olha gente, cara, se você levar um tapa no rosto, dá outra face. Isso era um absurdo, nós já vimos falar isso e é difícil para nós hoje ainda. Mas ele falou, esse aqui é o melhor caminho. Outra tapa, dá outra face. Vai embora, deixa esse cara para lá. Né? A gente quer o quê? Se me der um tapa, eu vou dar 2, né? Mas o melhor a gente vai ver que, então, ele nos ensinou a amar a Deus e ao próximo, a cuidar do necessitado, a perdoar quem nos ofendeu. Ele chegou com as teorias que tudo diferente, né? Quem quer ser o maior tem que ser o que serve.
pregou amor e verdade, morreu numa cruz e ainda assim mudou o mundo. Seu nome continua sendo mais falado, mais lembrado de toda a história. E hoje ele ainda tem 1/3 do planeta que é fiel a ele. 1/3 do planeta fala que é cristão. Às vezes, nem tão fiéis assim, como nós mesmos, não somos tão fiéis assim, não. Né? Teve alguém que falou, deixa eu ver aqui, até anotei. Acho que foi o Toninho, né? O Toninho falou, Jesus está aqui. Eu pensei, Jesus está aqui, mas não é por causa de nós, não. Ele está aqui porque nós somos grandes pecadores, né? Todos nós somos falhos. Ele está aqui porque ele prometeu que onde é que tivesse 2 ou 3 reunidos, ele estaria aqui no nosso meio. Né? Ele nunca, nessas carreiras dele, esses 3 anos que ele se tornou um homem público, ele nunca se desviou de um pedido de ajuda. A gente foi estudar direitinho lá, todo mundo que pediu ajuda para ele. Às vezes o cara pediu uma coisa, o cara chegou paralítico, aquele telhado que os caras abriram, passaram ele para dentro do telhado, estava lotada a casa, abriram o telhado, botaram o paralítico, ele falou assim, rapaz, que fé, hein? Pode ir embora, perdoados são os seus pecados. Aí todo mundo falou, mas o cara vai voltar paralítico? Né? Ele falou, apontou para o cara e falou, olha, você que está achando que eu não tenho poder para fazer ele andar, pega a tua maca e vai embora. E o cara saiu pulando, correndo, igual doido. É mais fácil fazer milagre do que perdoar os pecados. Por quê? Para perdoar os pecados, ele teve que ir lá para aquela cruz. Ser cravejado lá naquela cruz lá para pagar as nossas falhas, né? A outra coisa interessante é que isso aqui eu vi lá no Filipenses, ele fala assim, Jesus escolheu seus amigos mais íntimos, em vez de deixar que eles o escolhessem. Jesus que, quero esse aqui, quero aquele ali. Mas tal era o magnetismo de Jesus que eram necessárias apenas algumas frases para eles deixarem seus empregos e famílias se juntarem a ele. É incrível, a Bíblia falava assim que estava lá Pedro e Tiago, 2 irmãos com mais outros 2 que tinham uns barcos. Os caras eram empresários na época, ter barco de pesca e tal. E Jesus passa e fala, ô Pedro, siga-me. E o Pedro, rapaz, não vai nem dar tchau para a família. Pedro foi seguir aquele cara. O cara tinha um negócio diferente, né? Não pode falar, não, ele era um cara muito inteligente, super. Não, ele tinha um negócio diferente. Porque todo mundo saía seguindo ele. Ele chamava, escolheu os caras, você me siga. E eu acho que nós aqui somos um bando de sortudos que Jesus, de uma forma ou de outra, nos atraiu para juntos estarmos aqui, querendo seguir ele. Né? Conhecer um pouco mais dele, querer segui-lo. E o Filipenses fala, é a extrema simplicidade dos discípulos que me dá esperança. Jesus parece escolher seus seguidores não pelo talento, né? Ou para ser um cara perfeito, né? Quando viveu na terra, rodeou-se de pessoas comuns que não entendia direito, não tinha muito poder espiritual e às vezes comportava como alunos mal educados. Os discípulos davam trabalho. Jesus falou, mas quantas vezes vou ter que falar? Mas vocês não entenderam isso ainda. Não entenderam. Os caras não entendiam. Aí o Filipenses falou, então, então isso aqui serve para mim também. Só que ele é um cara, escritor, muito inteligente, né? Mas eu olhei e falei, isso aqui serve para mim. Né? Jesus não quer ninguém que seja um santo, que seja um cara diferenciado. Pelo contrário, ele escolheu pessoas comuns, né? E ele fala também que Jesus nunca teve dificuldade para curar pessoas com enfermidade.
mas se esbarrou com muitos homens que não quiseram abrir o coração para Jesus. Ou não. E ele não invade. Ele é tão surpreendente que ele não força. De vez em quando eu vou confessar para vocês que ele força. Tem um exemplo do Paulo, né? Paulo estava lá no cavalo, perseguindo as igrejas. Acho que Jesus deu um safanão nele, que ele caiu do cavalo, né? Caiu do cavalo e já falou: quem és tu, Senhor? Né? Já caiu. Está andando de cavalo. Aí deu uma luz, ficou cego. Falou: rapaz, só pode ser Deus que está me castigando aqui. Imagina você cair do cavalo e acordar cedo, né? Tentar levantar cedo. Esse aí, Jesus falou: eu vou te mostrar como é que é bom fazer os outros sofrer, né? Como é que é bom sofrer pelo Evangelho, né? E outra coisa interessante, que Jesus era conhecido como o amigo dos pecadores. Engraçada, a igreja hoje parece que nós pecadores, eu quando era pecador não queria ter igreja de jeito nenhum, porque eu era pecador. Não vou lá não, reunião dessa, eu não me achava digno de entrar na igreja, não queria de jeito nenhum, porque eu achava que lá a igreja de Jesus era só para gente certinha. Mas a Bíblia fala que Jesus era amigo dos pecadores. Lá em Mateus 11, 19, eu não sei se o André está pondo aí, tá não, né, filhão? Não te passei também, não tem nem jeito, né? Fala assim: ele é um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Ele foi amigo do Zaqueu, que era aquele coletor de impostos, que maltratava o povo, roubava do povo. E ele falou: Zaqueu, desce daí, rapaz, eu vou jantar com você hoje. Olha para ver, né? O Zaqueu, contraste com ele, acho que eu não ia chamar ele para reunião aqui, não. Zaqueu era meio barra pesada, né? Brincadeira, viu, gente? Que é para pecador mesmo, até eu estou aqui. Então, ele bateu papo com a mulher, que os judeus não conversavam com o samaritano, ele bateu papo com a samaritana, e no fim ele falou assim: mas você não tem 5, teve 5 maridos, e o que você está hoje não é seu, é de outro. Mais ou menos assim, né? Essa mulher virou uma missionária dele, né? Amigos de prostitutas, e até no último minuto ele mostrou que ele não tinha nada contra o pecador. O ladrão falou: me perdoa. Eu falei: rapaz, hoje mesmo você vai estar comigo. Me chamou, está dentro, né? Mas criou-se um negócio assim, parece que tem que ser o certinho para ir para a igreja. Não é o pecador. A igreja dele, ele ama é o pecador. Ele não ama, às vezes, os religiosos da época, mais falsos. Ele xingava eles todos. Hipócritas, raça de víboras, né? Por quê? Está usando o nome dele para ser falso, né? Então, mas eu vi um versículo lá que fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que o mesmo Jesus que curava, cura hoje. Curou o Peixinho, curou Toninho, curou o Netão, né, Netão? Wilson. Curou o Wilson, me curou. Então, se a gente for analisar, eu acho que muitos de nós temos alguma experiência, falar: rapaz, aquilo lá, Jesus me curou, né? E Jesus amava pecadores e continua amando até hoje. Não foi só naquela época, né? O mesmo Jesus que dava paz aos corações dos aflitos, continua dando paz até hoje. Não é à toa que tem hoje 2,4 bilhões de pessoas
se dizendo cristãs, né? Quando em João 14:5, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, mais uns 10 minutinhos eu termino, pode ser? Adiantado o horário, hein? Ninguém vem ao Pai senão por mim. C.S. Lewis era um ateu que depois virou cristão também, um escritor muito interessante O Senhor dos Anéis, André? Crônicas de Nárnia também, né? Senhor dos Anéis não é dele, não. É Crônicas de Nárnia. Mas era um grande escritor. E o C.S. Lewis falou assim, um homem que fala que ele é o único caminho para vir ao Pai, ele só pode ser um lunático, um charlatão. E ele foi pesquisar isso aí. Mas um lunático, ele não tem crédito de ninguém. Logo você vê que ele é doido, né? Então ele estudou, falou, lunático, doido ele não é não. Charlatão também ele não é não, porque ele morreu na cruz pelo propósito dele. E se ele fosse charlatão, na hora da morte, com a roupa, não, para aí, gente. Tô saindo aqui pela saída pela esquerda ou pela direita, né? Pela direita é melhor. Então, o mundo muda, mas Jesus permanece o mesmo, né? Vou ler só mais um pedacinho aqui que fala assim, no princípio, João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, a Bíblia fala de um verbo. E quem quer esse verbo? Jesus, né? E fala que ele estava com Deus desde a criação do mundo. Ele era o arquiteto desse mundo aqui, com todo poder, toda majestade. E nasceu naquele estábulo tão humilde, né? E sempre falando de amor, de humildade, andando com os pecadores, e sempre fazendo o bem, né? Revolucionando conceitos, mudando o calendário, né? Agora, interessante que no último versículo aqui, ele traz uma promessa maravilhosa. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Por quê? Todos nós somos criatura de Deus. Todos nós somos criatura. Agora, quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele passa a ser filho de Deus também. É um irmão por adoção, né, Toninho? Ele passa a ser um irmão por adoção. Olha que legal, né? Mas muitas vezes a gente não quer, né? E continuando aqui lá em Mateus 6,13, eu estou pegando aqui, gente, para ficar mais fácil, em vez de eu abrir a Bíblia, devia ter pegado a Bíblia. Mas Mateus 6,13 fala o seguinte: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Quem sou eu? Jesus falando. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, dos profetas.
ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí, o Pedro, que era sempre intrépido e saía na frente, o trépido falou: o Senhor é o Filho do Deus vivo. E ele falou: isso aí não foi nem sangue nem carne que te falou isso aí, mas foi meu Pai que te confirmou isso aí. Você crê nisso aí. Para a gente crer que Jesus é o Filho de Deus, é um negócio muito importante, né? Porque isso aí muda a nossa concepção totalmente. Hoje eu creio que Jesus faz essa pergunta para nós. Quem é Jesus para mim? Para cada um de nós. Gostaria que cada um refletisse: quem é Jesus para mim? Ele é o Filho de Deus? Eu reconheço Jesus como Filho de Deus vivo? Todos nós temos muita fé. Às vezes nós temos fé até na raspadinha, né? Vai fazer uma fezinha ali. O brasileiro gosta de fazer a fezinha, né? Mas tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de fé. A minha mulher gosta de ver mata. Eu gosto de ver plantação. Eu fico impressionado, acho bonito demais aquelas plantações. Estado de Goiânia para cá agora, passei lá hoje. Eles estão plantando ali da direita, lugar grande, né? Achei legal, acho bom, rapaz. Como é que brota aquele tanto de sementinha, de plantinha, tudo igual, né? Ou seja, é um projeto de fé. Porque se me der um saco de feijão, de milho, e falar: Paulo, aí, o que você vai fazer com esse saco de milho? Fala: pai, eu não vou plantar esse trem, não vou plantar, não vai dar certo, a chuva não vai vir na hora certa, os passarinhos podem pegar, pode dar praga. Então só planta quem tem fé. Os caras vai lá, rapaz, taca a máquina, taca não sei o quê, fala: não, olha na internet, fala: não, mês de outubro vai chover, primeira quinzena de outubro vai chover, Deus sempre mandou chuva, Deus vai mandar chuva, vai chover, e eu vou enterrar meu dinheiro tudo lá. Ainda vai no banco, ainda pega mais um pouco, dá a casa em garantia, dá a casa em garantia, a chácara em garantia. Vilas? Não é assim não, Vilas não está passando isso não. E aí? Mas tem fé. Tem fé que aquele negócio ali vai prosperar e de um grão de milho vai vir centenas de grãos. Né? Vai dar tudo certo. Mas se nós pegarmos essa nossa fé e colocarmos em Jesus da mesma forma, se nós crermos que esse Jesus é o Filho de Deus, que ele não poderia ser um homem comum, né? Ele vai transformar a nossa vida, nossos relacionamentos, o nosso jeito de agir, nossa forma de trabalhar. E quando nós olharmos para trás, a nossa fé vai aumentar. Rapaz, eu vou falar de Jesus para um amigo meu, porque minha vida, olha como é que era, olha como é que está hoje. Porque Jesus mudou minha vida. Por que eu sou empolgado com esse Jesus? Porque eu dei muita cabeçada, fiz muita coisa errada na minha vida, quebrei muita cara, tentava, às vezes em alguma área eu era até bem sucedido, mas nas outras só fracasso. Até que um dia trombei com esse Jesus. O dia que você tromba com ele, de coração aberto, fala: Jesus, cuida da minha vida. Igual o peixinho estava, o dia que eu não está aguentando mais, né, peixinho? Não está aguentando mais de dor, de sofrimento. Jesus, me ajuda, cuida da minha vida. Aí as coisas vão acontecendo, os relacionamentos vão mudando, a forma da gente agir, a forma da gente dizer o não, a forma da gente trabalhar, relacionamento com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido. Não, marido não tem ninguém, não tem mulher, nenhuma mulher aqui não, né? Só as esposas. Foguei aqui. Mas, calma aí, gente. Calma aí, eu só enganei aqui. Aqui não tem nada assim, não. Nada parecido. Mas,
Acho que eu estava pensando na minha mulher comigo, porque nós passamos por uma separação, e nessa época da separação eu tive um encontro com Jesus. Aí apaixonei nela de novo. E ontem a gente estava viajando, ontem estava comemorando, esquecendo esses 6 meses de separação, mas a gente estava comemorando 48 anos de casado, né? E a única atitude nossa era dobrar o joelho e agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Incrível. Como é que nós estamos 48 anos juntos? Como é que Jesus restaurou o nosso casamento? Como é que está maravilhoso hoje, né? Falando, mas eu estou no terceiro casamento, no quarto tem problema não. Pega firme com Jesus, que Jesus vai restaurar o terceiro, o quarto. Não interessa qual casamento, não interessa o que nós fizemos de besteira para trás. Não interessa se o peixinho caiu da mangueira, quebrou as pernas, né, peixinho? Vai ficar com um probleminha, mas vai com o coração alegre, motivado. Todo mundo lá no posto ficou encantado com o peixinho. Rapaz, como é que esse cara desse jeito trabalha o dia inteiro? Que se deixar, quer trabalhar à noite. Não é mentira que eu falou, não. Ele quer trabalhar o dia inteiro. Né, peixinho? Vai até a noite, empolgado. Então, aí a nossa fé vai crescendo, né? Quando nós começamos a criar aquela fezinha que Jesus é o Cristo, e aquilo ali vai gerando, a fé ela vai crescendo. A gente vai querendo mais, a gente vai pegando gosto, a gente vai tendo transformações, a gente vai ficando feliz cada vez, a gente tem prazer nas coisas que não tinha antigamente. Que dia que eu estaria aqui hoje com o microfone? Se fosse há 20 anos atrás, eu estava na rua, traindo minha esposa. É o que me dava prazer naquela época, né? Que dia que eu teria prazer de estar estudando a Bíblia? Aí Deus muda o nosso coração, aquilo ali vai, opa, esse negócio aqui é bom demais, eu quero esse negócio aqui, você vai cada vez querendo mais, né? Então, ninguém que uma hora faz uma oração verdadeira com Jesus não sai da forma que entrou. E aí aquela fala, mas eu não estou preparado. Não. E aquela simples oração, ela vai transformando a nossa vida, dia após dia. Até que daqui a uns dias vocês estão falando de Jesus para todo mundo que você encontra, porque você fala, pai, isso aqui é bom demais, esse Jesus é bom demais. Nada que é falso permanece. E por que Jesus é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente? Porque ele é verdadeiro. Deus teve misericórdia de nós. Realmente é incrível você acreditar que Deus teve misericórdia de nós e mandou Jesus aqui morrer naquela cruz para pagar o meu pecado e de cada um de nós. É um negócio incrível. A gente fica até não querendo acreditar. Mas é esse Jesus aí que eu queria falar para vocês, que foi maravilhoso na minha vida. Essa é a minha empolgação hoje, falar desse Jesus. E de vez em quando eu falo, se alguém quer fazer uma oração, quer andar com esse Jesus, quer deixar esse Jesus conduzir a nossa vida, eu gostaria de orar. Para alguém que quiser, eu quero, levanta a mão. Onde Jesus falou assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao meu Pai, né? Então, quando a gente confessa, fala, não, eu quero caminhar. Eu já conheço esse Jesus de longe, mas eu quero conhecer esse Jesus mais de perto. Quero andar com ele, quero que ele faça realmente uma transformação na minha vida. Alguém gostaria de uma oração? Então vamos orar. Todos nós precisamos desse Jesus, né?
Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor foi maravilhoso conosco. O Senhor enviou Jesus aqui para andar nessa terra aqui empoeirada e de uma forma tão simples, tão humilde, tão manso, e trazendo os teus ensinamentos para nós, para que nós tivéssemos vontade de querer ver esses ensinamentos e querer andar nesses caminhos. Obrigado, porque o Senhor vai trabalhando nossos corações, vai nos dando fé. Obrigado pelos amigos que têm vindo, vez após vez, ouvido o Senhor. Quero te pedir por aqueles que ainda não fizeram compromisso com o Senhor, que queiram fazer, que queiram entregar a vida para o Senhor, que é algo maravilhoso e é uma coisa que a gente não dá nada em troca, Pai. É só o Senhor que nos dá, como se fosse alguma coisa de lambuja. Mas muito obrigado por o Senhor derramou aquele sangue precioso na cruz. Se o Senhor não tivesse ido para aquela cruz, provavelmente nós não estaríamos aqui hoje. Estaríamos todos perdidos, desgarrados, e sem ter fé, sem ter esperança. Te louvo, porque o Senhor é maravilhoso, te agradeço. Aumente a nossa fé, aumente a fé de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.